Galera, é o seguinte, o ano de 2021 começou com muitas surpresas pra nós e pra quem curte videogame, algumas dessas surpresas não foram benéficas. Até um ano atrás, o Xbox One S era um console que pra mim valia a pena comprar de olhos fechados por motivos bem específicos. Sobre esses motivos, podemos destacar a facilidade que a Microsoft apresenta para o seu consumidor com ele. O console sempre teve um apelo muito grande para quem procurava economizar, começando com a ideia de uma biblioteca de jogos por um valor mensal, trimestral ou anual fixos com o Game Pass. Esse tipo de prática da empresa foi se expandindo então, e hoje em dia o Game Pass oferece diversos outros inúmeros benefícios. Por exemplo, o serviço tradicional foi ampliado e trouxe o Game Pass Ultimate, que além da biblioteca de jogos, fez a inserção da Live Gold, que é o sistema pago que possibilita descontos exclusivos, 4 jogos mensais gratuitos e, claro, deixa a gente jogar online. Na época, a gente pagava R$30 no serviço padrão e depois, caso fosse do interesse, passamos a pagar cerca de R$40 mensais no plano Ultimate. Já atualmente, o serviço se expandiu ainda mais e quem tem acesso ao Ultimate pode usar o serviço no PC e ainda pode jogar os games do EA Access, que é o mesmo sistema do Game Pass, porém com os jogos da EA Games por apenas R$45. Olhando desse ponto de vista, não dá para negar que jogo e facilidade para jogar são coisas que não faltam no console da Microsoft de 8ª geração, só que essas facilidades são atreladas ao custo-benefício, e o console, que naturalmente é o portador disso, precisa acompanhar essa ideia. Se os serviços trazem um bom preço, o console precisa estar dentro desse padrão, entende? E foi assim durante um bom tempo, felizmente, mas agora, com o lançamento da 9ª geração, percebemos que isso não se manteve. O fato é que a Microsoft na 9ª geração entendeu as duas principais propostas que ela pode oferecer para o público, que são poder ou um bom preço no console. O jogador pode escolher o que é mais conveniente para ele através dessas opções. Como o Xbox Series X naturalmente é muito mais poderoso que o seu parceiro de geração, que é o Series S, isso faz com que ele entregue mais resultados visuais sem problemas de performance e diversas vantagens atreladas ao esquema técnico. Já o Xbox Series S parte para a vertente em que o Xbox One S originalmente estava tentando se manter, o custo-benefício, e teve diversos pontos reduzidos para melhorar o preço e conseguir acompanhar a ideia de todos os recursos de custo-benefícios apresentados pela Microsoft, tentando não fugir das principais propostas de nova geração, o que é importante por ele ser um console da nova geração, né? Então, com isso dito, a pergunta que fica é: por que não vale a pena comprar um Xbox One S agora em 2021? E é isso que a gente vai responder a partir de agora de uma maneira bem simples e objetiva para todo mundo entender e formular a sua própria opinião. Mas antes, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações também, porque assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Agora sim, vamos entender por que não vale a pena comprar o Xbox One S em 2021. Como já mencionamos, a Microsoft já entendeu a necessidade dos jogadores e trouxe isso de cara nessa nova geração. Ou seja, aqui a gente vai encontrar logo nesse início a opção de um console mais barato, porém menos poderoso, ou um console mais caro, mas que compensa no seu poder. Ele é mais poderoso. E de encontro a isso, equipamentos eletrônicos tiveram um aumento absurdo no seu valor, e ela tenta se equilibrar nesse cenário. Do outro lado da história, percebendo esse aumento nos consoles mais antigos também e nos equipamentos eletrônicos no geral, os varejistas tentam valorizar o seu produto e também, ao mesmo tempo, motivar a compra dos novos consoles para poder popularizar e movimentar o comércio, já que a tendência é que o Xbox Series S e o Series X dominem esse cenário e os consoles anteriores acabem se tornando obsoletos. Nesse caso, o Xbox One S e o Xbox One X. Eles precisam popularizar o que vai ser uma tendência e não o que está sendo esquecido. Para isso, é feito o que no varejo nós chamamos de ancoragem de produto. É quando estagnamos o produto num preço para poder motivar e impulsionar a compra de um outro. E por que a gente está falando isso? Porque o Xbox One S, um console de uma geração passada, é encontrado basicamente pelo mesmo valor do Xbox Series S, um console de nova geração com uma pegada mais popular. Vocês podem se perguntar o que se perde e o que se ganha ao deixar de lado o Xbox One S e ir direto para o Series S. E a resposta para isso é bem simples, mas a gente precisa desenvolver. Todo o conceito de retrocompatibilidade da empresa é excelente aqui. Se você visa comprar o Xbox Series S também por não ter jogado os jogos do Xbox One S,
você não vai encontrar problemas. A retrocompatibilidade aqui é completa e a Microsoft usa isso a favor dela por saber que ainda não temos muitos jogos de nona geração. Então, basicamente, para se ter o que jogar no Series S, um console de nova geração, eles movimentam o cenário de retrocompatibilidade. Isso, por exemplo, seria completamente diferente se vocês estivessem pensando em comprar um Xbox One S ou um Series S com foco em jogar os jogos do Xbox 360, porque mesmo que haja uma retrocompatibilidade com ele, ela não é completa. Jogos como Max Payne 3 só podem ser jogados no PS3, PC ou no próprio 360. E a gente já fez vídeo abordando isso daqui e eu vou deixar no final desse para quem quiser conferir. Mas se você tem o foco de jogar e aproveitar toda a experiência do 360, o ideal é que você pegue um 360. O que eu quero dizer com isso é que o Xbox One S ou Series S não invalidam completamente o 360, mas o Series S invalida completamente o Xbox One S. Entenderam a diferença? Ele reúne todos os fatores do Xbox One S com um custo-benefício melhor, já que ele é um produto de nova geração e o preço se equivale com o antecessor. Além disso, ainda consegue melhorar toda a experiência proporcionando uma estabilidade maior na performance e efeitos como Alto HDR em jogos que originalmente não tinham esse tipo de elemento. E não menos importante, por ser um console de nova geração, ele proporciona a melhor experiência em jogos cross-gen. Então se a gente comparar Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, a experiência vai ser bem superior no Series S do que quando a gente olhar para o One S. Por exemplo, no console de nova geração existe a possibilidade de alternarmos entre os modos de qualidade de imagem ou performance. No modo de qualidade, a resolução do jogo fica na casa do 1080p em 30 quadros por segundo, e no modo performance, essa resolução cai para 720p para poder alcançar os 60 quadros por segundo. É claro que 1080p e principalmente o 720p não são feitos tão grandes em uma nona geração, mas precisamos lembrar que estamos falando do console mais barato dessa nova geração, que está funcionando de uma forma 2 em 1 no sentido literal, por conseguir trazer tudo do Xbox One S e também por ser um console que vai proporcionar experiência de jogos de nova geração. Então é claro que, para apresentar todas essas vantagens, vão existir perdas, mas nada que a gente não consiga contornar. E quando a gente começa a anular a possibilidade de comprar um One S porque queremos um Series S, para mim vale mencionar que o principal problema dele é o espaço de armazenamento. O console vem com cerca de 360 GB disponíveis para uso de um total de 512 GB. E claro, a gente está falando de um SSD, o que deixa toda a experiência muito mais rápida, por conta de sua velocidade de leitura. Mas ainda assim, pela quantidade de títulos que a gente tem no Xbox One S, isso é muito pouco se formos usar o console para rodar esses jogos também. E nesse ponto, a gente retorna em todas as possibilidades citadas no vídeo que a Microsoft oferece. O Game Pass por si só tem mais de 100 títulos que cruzam as gerações desde o primeiro Xbox, então a gente vai ter jogos do primeiro Xbox, do 360, do One S e até do próprio Series S. Quando olhamos para o EA Access, encontramos mais de 50 jogos, e se levarmos em conta o cenário de que você está assinando o Game Pass Ultimate, podemos entender que comprar jogos também é mais fácil por conta dos descontos exclusivos, e além disso você ainda ganha mais 4 todos os meses, então precisamos considerar esses jogos também. No fim, você vai perceber que o espaço de armazenamento padrão que o Series S te oferece é muito pequeno para sua demanda. Isso já acontece até com gente que tem 1 TB de espaço de armazenamento, então não vai ser com 364 GB que isso não vai acontecer. Mas resolver esse tipo de caso é muito simples. Você pode fazer um investimento em um HD externo. Presumindo que você está levando em consideração os jogos do Xbox One S para serem jogados, é interessante destacar isso. Os jogos do Xbox One S não dependem do SSD interno do console de nova geração. Esse você pode deixar apenas para jogar algum jogo de nova geração. Ali ele de fato vai ser importante. Mas no caso dos jogos do One S, não é o caso. Outro ponto importante que precisa ser mencionado é que o console é inteiramente digital, o que reforça ainda mais a ideia do espaço de armazenamento, já que a Microsoft, para poder reduzir o preço do console, tirou o leitor de Blu-ray. Então não adianta ter a mídia física dos seus jogos aqui. Mas a pergunta que não quer calar agora é como que fica o poder do console comparado com o One S? Um console que tem uma diferença significativa de preço quando comparamos com o Series X e PlayStation 5, naturalmente teria um corte no seu poder. Mas atualmente, e também levando em consideração que você quer usar ele para jogos do One S, até onde isso vai?
O Xbox One S não era o console mais poderoso de sua geração, e isso é um fato, até porque os consoles da 8ª geração saíram com a fama de datados já no seu lançamento, mas o conjunto de características e a arquitetura do console conseguiram segurar bem o tranco até onde deu, e honestamente, impressiona até hoje com alguns títulos. Mas também encontramos diversos jogos com problemas em suas performances, e isso é visto até em cenários de retrocompatibilidade. Por exemplo, Gears of War 3 tinha momentos de instabilidade, mesmo sendo um jogo do Xbox 360. Outro game é o GTA 4, que passou pelo mesmo. Isso, é claro, também tem muito a ver com uma espécie de processo de emulação que o console precisa fazer para poder rodar esses jogos usando a retrocompatibilidade. Mas também não dá pra gente dizer que 1.4 teraflops não influenciam nisso. Então o Xbox Series S, mesmo sendo o mais fraco de sua geração, se mostra mais competente, porque mesmo que ele tenha apenas 4 teraflops comparado com 12 teraflops do Series X, a tecnologia usada nele permite um maior proveito através da RDNA 2 que foi usada no chip gráfico e também da arquitetura Zen 2 que foi usada no processador. Então o resultado disso é maior estabilidade na performance de jogos, como por exemplo Gears of War 3, que além de se manter no seu padrão de 30 quadros por segundo, conseguiu trazer uma resolução de 1440p, o que originalmente no 360 e no One S era de 1080p, e GTA 4, que conseguiu finalmente alcançar os 60 quadros por segundo, que foi algo que nem o próprio Xbox One X, o console aprimorado da 8ª geração, conseguiu fazer. E claro, os demais jogos do Xbox One S rodam sem o menor problema aqui também. Ou eles têm suas performances estabilizadas, ou elas são melhoradas, mas nunca estão piores. Prey é um bom exemplo disso. O jogo usa a CryEngine, que é a mesma engine usada em Crysis, um sinônimo de referência gráfica, diga-se de passagem, e o One S sofria com problemas para se manter em míseros 30 quadros por segundo. Já com a tecnologia e recursos implementados no Series S, vemos o game atingir 60 FPS na maior parte do tempo. E o console pode até não trazer os aprimoramentos visuais que o One X traz, para isso você teria que ter o Series X, mas ele consegue cumprir muito bem seu papel de entregar uma boa performance e uma boa experiência nesses jogos. E no fim é só colocar na balança. Compensa comprar o Xbox One S por R$ 2.400 a R$ 2.800, sendo um console com um fim previsto para mais ou menos daqui a 2 anos, ou gastar R$ 2.800 no Series S logo, que é de nova geração, e dessa forma conseguir jogar ambos os consoles, tanto o Xbox Series S e também de forma indireta o Xbox One S por conta da retrocompatibilidade. Obviamente eu estou fazendo esse vídeo, mas eu reconheço o valor que o Xbox One S tem. Por diversas vezes a gente já trouxe conteúdo sobre ele aqui no canal, mas falávamos de uma época em que ele era um console de fato acessível e fazia jus ao seu preço. Hoje em dia não faz sentido ele custar o preço de um console de nova geração. Por isso, não vale a pena comprar o Xbox One S em 2021. Se você tem interesse na experiência do console, se foque em um HD externo e compre um Series S também, que o custo e benefício serão infinitamente superiores. Bom galera, mas esse foi o vídeo de hoje. Me conta aí quais são as suas expectativas para o Series S, Series X e o que você pensa do One S nesse cenário todo, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Lembrando que nesses dias a gente tem sempre um encontro nesse horário marcado, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui se vocês quiserem trocar uma ideia solta ou de ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.